dia a todos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começando esse dia de sexta-feira, a gente está chegando próximo já do fim de semana e graças a Deus a gente tem meditado na palavra dele a semana inteira a respeito de um tema maravilhoso chamado identificação com Jesus Cristo. O que Jesus é, assim somos nós, é o que a palavra de Deus diz, né? João disse, tal como ele é, assim somos nós neste mundo. O que é isso, senão identificação? Nós não teríamos capacidade de dizer uma coisa dessa se não fosse pelo Espírito, por aquilo que Jesus fez por nós, porque seria uma presunção idiota, né? Seria muita presunção da minha parte dizer que eu sou igual a Jesus, se eu estiver dizendo isso, olhando para a minha carne, para a minha fraqueza humana. Então você tem que entender por que nós somos como Cristo. É porque no nosso espírito nós estamos unificados em todas as coisas, nos direitos de Cristo, no poder de Cristo, na glória de Cristo, na unção de Cristo, na prosperidade de Cristo, na saúde de Cristo e na ligação com o Pai. Assim como Jesus tem ligação com o Pai, nós temos identicamente. Deus nos ama com o amor de Cristo. Você sabia que você é amado no mesmo grau, na mesma proporção que Deus ama Jesus Cristo? Isso é muito poderoso. Às vezes você fica aí nessa crise de identidade, porque você não sabe quem você é. Às vezes você fica numa crise, que é muito comum nos crentes, de indignidade. Senhor, eu acho que Jesus está longe de mim. Por quê? Porque eu não sinto. Então você está sempre baseado no sentido. Enquanto a gente se baseia nos sentidos, a gente está dentro da carnalidade. Porque a palavra carnal não significa necessariamente uma vida pecaminosa, horrorosa, cheia de pecados grosseiros. Não, carnal significa aquele que vive pelos sentidos, pelas sensações, pelo físico, pela emoção. Então, quando a gente vive nessa esfera carnal, a gente não entrou ainda na esfera que Deus espera que nós entremos imediatamente. Às vezes a gente leva anos, décadas, para a gente entender que a verdadeira vida é espiritual. A gente vive tirando o nosso pulso emocional o dia inteiro, fala, Senhor, eu não estou sentindo nada hoje, a minha vida está um lixo, porque não sei o quê, porque a gente não tem identificação mental com quem nós somos em Cristo, né? Se eu tenho a minha visão em Cristo, eu fico impossibilitado de dizer que a minha vida é um lixo, de dizer que eu sou fraco. Deus diz assim, diga o fraco, sou forte. Ele fala para o fraco dizer que é forte. Como é que nós podemos dizer que nós somos fortes se nós cremos que somos fracos? É porque a gente está se identificando com a fraqueza da alma, do corpo e da carne. O apóstolo Paulo diz, numa passagem, ele diz assim, eu peço a Deus que vocês sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Note que Paulo está sempre falando de fraqueza e poder em nós, porque nós temos essas duas realidades. Em nós existe fraqueza, mas existe poder. Depende aonde você quer focalizar, né? Eu não tenho dúvida que o nosso corpo é fraco, porque está afetado pelo mal, nós fomos afetados pelo pecado e pelas enfermidades, nós temos um conjunto orgânico às vezes que não funciona bem. Eu não tenho dúvida que nós temos fraqueza psicológica, porque os nossos pensamentos foram travados, foram errados, foram processados erradamente ao longo da vida. Mas eu também não tenho dúvida que nós temos poder absoluto em nosso espírito, porque é isso que a palavra de Deus diz, que Ele enviou a nós o Espírito do Seu Filho, para que o Espírito da ressurreição de Jesus habite em nós. Então, o que Deus quer de nós é que a gente se identifique com a fonte correta. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, para você entender um versículo desse, você tem que entender espírito, alma e corpo. Porque Paulo não está falando uma coisa aqui relativa. Ele não está dizendo assim, se alguém está em Cristo, talvez
é uma nova criatura, talvez se esforçar um pouquinho, vai mudando de vida. Não. Ele está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ponto. Já foi transformado de uma vez por todas. Ora, isso não pode ser verdade no nosso físico, porque o nosso físico não foi transformado, nós continuamos a ser o mesmo. Se você era gordo antes de você nascer de novo, você continua gordo depois que você nasceu de novo. Se você era magro, você continua sendo magro depois da sua conversão. Então isso não pode se referir ao corpo. Isso também não pode se referir à nossa alma. Alma é mente, coração e vontade. Isso não pode se referir à alma. Porque quando a gente se converte a Cristo e a gente recebe o Espírito de Deus, a nossa alma continua a mesma. Nós temos dificuldades com os nossos raciocínios. Se você tem dificuldade para matemática, depois que você se converteu, você vai continuar tendo, se você não treinar a sua cabeça. Se você tinha dificuldade de memória, quando você nasceu do Espírito Santo, você vai continuar tendo dificuldade com a sua memória depois que você nasceu de novo. Então, esse versículo também não está se referindo à parte da alma. Então, por eliminação, a gente só falta uma parte do ser humano aí, que é o Espírito. Quando Paulo diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele só pode estar se referindo ao espírito humano que recebeu a regeneração, o novo nascimento. A palavra regeneração significa novo nascimento. E isso está em plena harmonia com o que Jesus falou para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Ver significa entender ou compreender as coisas do reino. Você não pode entender e enxergar, espiritualmente as coisas do reino de Deus se você não passar por um processo de regeneração do Espírito Santo, de novo nascimento. Então Paulo está dizendo para nós o seguinte: se você está em Cristo, você é nova criatura. E você precisa se identificar com essa tua nova natureza, porque essa nova natureza já é aquilo que ela sempre será eternamente. Você apenas não tem a manifestação plena disso no teu corpo e alma. O crente pode ter um grande poder dentro dele e viver fraco o restante da vida, porque ele precisa entender que ele precisa cooperar para que esse poder se manifeste. A coisa mais fácil dos crentes é falar o seguinte: ora por mim aí, coloca a mão na minha cabeça, que eu preciso receber uma unção agora. Isso é muito fácil. Isso é coisa de gente preguiçosa. É coisa de gente que não quer pagar um preço pessoal de disciplina para se encaixar naquilo que Deus quer que ele se encaixe. Então nessas filas de oração está cheio de gente. É o crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? É aquele que fala assim, 6 horas por mim? Essas filas estão cheias de gente. Não que eu seja contra. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas pessoas. Mas de modo geral, a maioria dos cristãos é preguiçosa e não quer pagar o preço do discipulado verdadeiro, autêntico. Não quer renunciar a nada. Não quer fazer um jejumzinho. Não. Por quê? Porque a carne fala assim, não, eu não posso deixar de lado a feijoada e o filé mignon diário. Então, se a gente não pagar o preço pela disciplina dessa parte aqui, da alma e do corpo, a gente vai passar a vida inteira carente, tendo uma grande fonte dentro de nós. É igual o cara que está ao lado de um poço e está morrendo de sede. Ele está morrendo de sede porque não tem coragem de lançar a mão e pegar água e puxar a água do poço. Sabe que esse é um grande retrato da vida de tantos e tantos cristãos? A palavra de Deus diz que nós temos o poder verdadeiro de Jesus Cristo em nós, que Cristo habita em nós. Mas nós precisamos nos identificar com esse poder para que a parte fraca do nosso existir seja fortalecida com o poder que já existe em nós. O problema não é que a gente não tem poder, o problema é que a gente não se apodera do poder que tem. Esta é a verdade. Você não é fraco,
Você não é impotente diante das coisas. Você apenas não sabe lidar com o poder que tem. É igual o sujeito que tem uma conta bancária enorme, mas nunca faz um saque. Você tem um potencial enorme de Deus, mas nunca se apodera, nunca se apropria. E a maneira de se apropriar disso, amados irmãos, é transformar a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada com a verdade. Você não pode usufruir o grande poder que você tem dentro do seu espírito se você só dá atenção da sua mente para as coisas dessa vida. Você não será transformado na alma, né? Assistindo tudo que é porcaria na televisão o dia inteiro, enchendo a cabeça de lixo, porque você está trabalhando contra o processo que Deus quer que você tenha. Vamos ser honestos. Eu nunca poderei viver a plenitude do Espírito que habita em mim se eu continuo praticando as mesmas tolices, o mesmo palavreado torpe o dia inteiro, falando palavrão, falando mentira, falando fofoca, enchendo a minha cabeça de malícia, de pornografia e de tanta outra coisa, entendeu? Eu estou trabalhando contra o processo daquilo que eu já tenho. Eu tenho uma grande riqueza, mas eu nunca me aproprio das disciplinas para a liberação desse poder. Os irmãos estão entendendo isso? Tem gente que reclama o dia inteiro da vida, é crente, o Espírito Santo habita nele, mas a vida é um lixo. É desorganizado, não tem um pingo de compromisso com as coisas do Senhor, né? Por quê? Porque não entende que Ele é responsável por trazer esse poder de dentro para fora, de sugar esse poder para a alma e para a mente, para o corpo. Se identifique com a sua nova natureza. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. O Espírito de Deus habita em você. Pare de reclamar, levante a cabeça e diga: eu sou uma nova criatura. E eu vou viver essa novidade de vida para a glória do Senhor. Eu não vou deixar um dia mais passar na minha vida sem me identificar mentalmente com essa realidade. Eu vou parar de ser carnal. E a maneira de parar de ser carnal é deixar de pensar de acordo com a carne. A chave da tua vitória sempre está na mente. A mente é a chave que muda você ou para o espírito ou para a carne. Ela é o switch, é a tomadinha, é o interruptor da tua vida. Amém? Tenha uma mente no espírito. E mais, Paulo disse assim: se a tua mente for carnal, você morre. Olha aí, o que eu vejo de crente morrendo todo dia, matando a vida, por causa da mentalidade carnal, lasciva, né? Eu não tenho nem comentários para isso, mas eu vou orar com você hoje. Você que está a fim de fazer uma decisão, que não seja uma decisão emocional, não é isso que eu estou falando aqui. As decisões que mais mudam a nossa vida não são aquelas fogo de palha, que você sente, né, aquele impulso da emoção, que são feitas nos frissons da música e do ambiente. As decisões que mais mudam o nosso viver são as decisões feitas com consciência e com a capacidade de humildade diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que isso é verdade, mas eu te peço ajuda, porque eu tenho uma parte em mim que é fraca. Eu te peço agora que o Senhor me capacite com o teu poder, para que eu traga a minha mente e a minha alma, minhas emoções, a essa esfera poderosíssima do Espírito, para que o Senhor faça a tua obra em mim definitivamente. Irmãos, os crentes têm uma ideia errada a respeito de conversão. Porque eles pensam assim: o dia que eu me converti foi o dia 24 de julho de 1982. Eles têm uma ideia de que conversão é um levantar de mão. Eles têm a ideia de que conversão é o dia que eu falei: eu aceitei Jesus. Não, aquilo foi apenas o pontapé inicial de um processo de conversão diário que não vai acabar até que você morra. O que é conversão cristã? Conversão cristã é um estado, guarde isso para sempre, em nome de Jesus.
conversão. É um estado diário de transformação da mente e de renovação da mente até o final da vida. Eu mantenho a minha conversão me convertendo todos os dias da minha vida, porque eu sei que se eu não fizer isso, a minha alma é levada à deriva para longe da realidade, do porto seguro do Espírito. Conversão é processo diário. Conversão é algo mantido. E você é responsável pela tua transformação. Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não diz assim, Deus te transformará. Porque Deus já transformou o teu espírito, mas você é responsável por essas outras áreas do teu viver, que é a tua alma, teu coração e teu corpo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa semana abençoada que o Senhor deu a nós. Dentro do nosso espírito a gente já traz a realidade do reino. E é tão maravilhoso saber que eu estou unido com Jesus Cristo. É tão maravilhoso saber que eu não preciso mais andar em necessidade. Que eu não preciso me identificar mais com o velho Israel Silva, que nasceu em pecado e que foi marcado pela culpa, porque eu me despojei de tudo isso através da tua graça. Eu tenho certeza, Deus, que hoje os que estão me ouvindo, esse vídeo pode ter a mesma experiência de terem a vida transformada pela realidade do Evangelho, daquilo que Jesus faz primeiramente em nosso espírito. Tem muitos que estão me ouvindo, que estão começando agora a jornada cristã, que eles possam ser edificados nessa verdade profunda, porque o que eu estou ensinando aqui não é um beabá, não é o jardim da infância da vida cristã. Eu estou trazendo lições mais fortes e nós precisamos ter estrutura para a gente adquirir, assimilar isso. Que o Senhor dê a cada um deles esse desprendimento de falar que coisa importante isso, eu vou viver essa realidade do reino de Deus. De verdade, eu vou viver, eu não vou ser fake. Eu não vou botar uma mascarinha de crente, ó Deus. Faz com que a gente tenha a autenticidade de Jesus Cristo na nossa vida diária. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um final de semana riquíssimo de bênçãos para você. E a gente se vê aqui segunda-feira para a glória do nosso Deus. Amém.